Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Biologia, estou aqui para mais uma aula e vamos ver qual é a nossa aula. A nossa aula de número 7 é revisão e avaliação. Então, vamos para a nossa aula. Vamos dar início à revisão da nossa primeira unidade de biologia, falando sobre a membrana plasmática, né? Então, começamos a nossa aula falando sobre essa parte que forma a célula, que é chamada de membrana plasmática. E o que é importante a gente relembrar da membrana? Que a membrana é formada por uma bicamada lipídica, na qual estão inseridas proteínas, né? E essas proteínas, elas podem ser de dois tipos. Nós temos as proteínas que são chamadas de integrais e as proteínas que são chamadas de periféricas, né? Então, aí na nossa próxima cartela, nós temos essa imagem de como é que se configura essa estrutura da bicamada lipídica. Então, lembrando para vocês, nós temos aqui, ó, uma estrutura básica da célula, certo? Onde essa parte aqui é a membrana plasmática, que é isso que nós estamos vendo. Essa parte interna é o citoplasma. E aqui dentro, bem delimitado, é o núcleo quando eu estiver falando de célula eucariótica, né? A mais desenvolvida, a mais evoluída, que tem o seu núcleo bem definido. E essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, esse desenho, é essa estrutura que delimita a célula, que a gente chama de membrana plasmática. Então, essa estrutura, né, é formada por essa bicamada, onde nós temos uma parte que é hidrofílica, ou seja, ela se adapta à água, fica de boa com a água, e essa parte interna, que a gente pode chamar de cauda, ela é hidrofóbica, não gosta de água, né? Então, são características dessa bicamada que forma a membrana. E nós temos proteínas, né? O que está na imagem de roxo e verde são proteínas, e lembrando que essas proteínas, elas podem ser integrais ou periféricas. Elas são integrais quando penetram na bicamada lipídica, algumas atravessam completamente a membrana, que são as chamadas proteínas transmembranas. As periféricas são aquelas que não penetram na membrana plasmática, estando apenas conectadas a esta estrutura fracamente, certo? Então, aqui, mais uma vez, a gente tem a estrutura da bicamada, onde nós temos a proteína do tipo periférica, né, que ela está ligada fracamente, né, ela não está atravessando totalmente a bicamada, e nós temos a proteína integral, que é essa verde aqui, ó, que ela está atravessando a bicamada lipídica. E a essa estrutura, onde eu tenho uma bicamada lipídica com uma parte hidrofílica, que se dá bem com a água, com uma parte hidrofóbica, e nós temos também essas proteínas periféricas integrais, a essa estrutura a gente chama de modelo mosaico fluido, que é o modelo como a membrana se apresenta, certo? E agora a gente vai relembrar aí as funções, né, da membrana plasmática. Então, nós temos como função definir os limites da célula, né, que vocês viram que a membrana plasmática é aquela estrutura que está delimitando a célula, certo? A membrana plasmática tem como função também garantir a proteção das estruturas da célula, ela vai proteger aquilo que está internamente, vai permitir que as diferenças entre o meio externo ou extracelular e o meio interno ou intracelular sejam mantidas. É importante que essas diferenças sejam mantidas para que tudo ali na célula esteja em equilíbrio, certo? Temos também como função selecionar
o que entra e o que sai da célula. A essa característica, essa função, a gente chama de permeabilidade seletiva e talvez seja a principal função aí da membrana plasmática, que só entra na célula o que pode e o que ela quer, só sai também o que deve sair e o que ela quer. E também tem a função de conseguir captar sinais externos, né? Então aí nós temos funções da membrana plasmática. Além da membrana plasmática, nós também falamos sobre os transportes que ocorrem através da membrana, né? E esse transporte, ele pode ser passivo e pode ser ativo. A principal diferença é que no passivo nós não há gasto de energia enquanto que no transporte ativo há gasto de energia. E quando a gente fala em gasto de energia aqui, gente, a gente está falando em quê? Em ATP, certo? Quando gasta-se energia, a gente está gastando ATP. Então, nós temos aqui dois tipos de transporte passivo, que não há gasto de energia, que é a difusão e a difusão facilitada. Lembrando que a difusão, ela vai passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, certo? Isso vai acontecer naturalmente, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Como a gente pode observar, aqui nós temos mais bolinhas, então vai passar, vamos voltar aqui, nós temos mais bolinhas e vai passar para o meio que tem menos bolinhas, certo? Então, essa é a difusão simples ou apenas difusão e é um exemplo de transporte passivo porque não há gasto de energia. A difusão facilitada, ela é facilitada por uma proteína, como a gente pode observar aqui. E também não há gasto de energia porque também ocorre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Já o transporte ativo, vai haver gasto de energia, certo? Então, quando eu preciso gastar energia, o transporte deixa de ser ativo e deixa de ser passivo e passa a ser ativo porque eu tenho gasto de energia. Outro exemplo de transporte passivo é a osmose, né, que nós falamos bastante também nas nossas aulas. A osmose é quando eu tenho um meio menos concentrado em soluto e o outro meio mais concentrado em soluto. Quando eu estou falando em soluto, olhem a quantidade de bolinhas. Então, eu tenho aqui menos bolinhas e aqui eu tenho mais bolinhas. A osmose, ela vai passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, dissoluto. Mas o que vai ser passado é solvente, é líquido, é água. E é por isso que nessa imagem nós temos uma quantidade maior nesse meio mais concentrado, porque passou do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, certo? Essa é a osmose, né? Então, nós falamos aí um pouquinho sobre o transporte que ocorre nas membranas e agora a gente vai falar, relembrar aí a outra parte da célula que é o citoplasma, né? Nós temos aí o citoplasma, o exemplo de uma célula do tipo animal, né? Então, aqui nós temos a membrana plasmática, nós temos o núcleo bem definido, aqui o núcleo, aqui a membrana plasmática e aí as organelas citoplasmáticas. Centríolo, complexo de Golgi, lisossomos, ribossomos, retículo endoplasmático e mitocôndrias são organelas citoplasmáticas que vão servir para a célula como os nossos órgãos servem para o nosso corpo. Então, nós temos a mitocôndria responsável pela respiração celular, nós temos lisossomos responsáveis pela digestão celular, nós temos os centríolos responsáveis pela divisão celular, nós temos os ribossomos responsáveis pela produção de proteínas, síntese de proteínas, certo?
Então, nós temos aí exemplos dessas organelas que são muito importantes para a célula animal. Temos também a célula do tipo vegetal, né? Por quê? A célula do tipo vegetal, a gente olhar para uma planta e olhar para um animal, a gente percebe diferenças claras, né? E essas diferenças, elas também estão a nível celular. Então, a célula vegetal, apesar dela ser eucariótica como a animal, porque ela tem um núcleo bem definido, ela apresenta diferenças porque a planta possui outras características, né? Então, as principais características que a gente observa de cara é a presença do cloroplasto, que é a organela na planta responsável pelo processo da fotossíntese. Lembrando que a fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem o seu próprio alimento, né, sua energia. Na célula vegetal, nós também temos mitocôndria, como pode ser observado aqui, e também na célula vegetal nós temos uma estrutura que é chamada de vacúolo, e o vacúolo ele está relacionado principalmente com a entrada e saída de líquidos na célula, né? Ajudando aí com que a célula vegetal não rompa, certo? Então, são aí características da célula vegetal. Falamos aí bastante, né? Relembramos aí as estruturas celulares, falando sobre a membrana plasmática e também do citoplasma e as suas características. E agora a gente vai relembrar um pouquinho das teorias, na verdade, da teoria da origem da vida, de como teria surgido a vida, certo? E a teoria mais aceita é a teoria que foi proposta por Oparin e Haldane, né? Esses dois cientistas que propuseram essa teoria concomitantemente e cada um no seu canto. Ou seja, eles chegaram à mesma conclusão sem um falar com o outro, né? E hoje essa teoria é considerada mais aceita sobre a origem da vida, né? E aí nós teríamos a ação de raios e de radiação ultravioleta, que teria formado uma sopa nutritiva, onde teria surgido a primeira estrutura orgânica. Então, para relembrar como isso teria acontecido, nós temos aí essa animação que simula como era a atmosfera primitiva daquele momento, né? Então, naquele momento, quando a vida teria surgido, nós tínhamos uma atmosfera bem diferente da que nós temos hoje. Nós tínhamos condições ambientais bem diferentes da que nós temos hoje, como a gente pode observar nessa animação. Então, na atmosfera tinha amônia, tinha metano, tinha nitrogênio, tinha hidrogênio, muitas descargas elétricas e muita radiação ultravioleta que fizeram com que, em algum momento, né, surgissem as moléculas orgânicas simples, e essas moléculas orgânicas simples acabaram se acumulando no que a gente chamou de uma sopa primitiva ali, né? E essas moléculas orgânicas elas foram evoluindo, coacervados, até o momento que elas adquiriram material genético e elas conseguiram se reproduzir e evoluir. Essa seria a teoria proposta por Oparin e Haldane. E para tentar explicar essa teoria, vieram dois outros cientistas chamados de Miller e Urey, lembrando que um era professor e o outro era aluno, e eles fizeram um experimento que consistiu em simular as condições da Terra primitiva propostas por Oparin e Haldane. Criou-se um sistema fechado, sem oxigênio, onde se inseriram os principais gases atmosféricos, hidrogênio, amônia, metano, além de vapor d'água, né? E aí, esse experimento ficou conhecido como o experimento de Miller e Urey, como a gente pode observar na nossa imagem, né? Nós temos esse experimento que eles simularam aí as condições da Terra primitiva e também colocaram descargas elétricas que simularam raios que ocorriam naquela época, naquela época da atmosfera primitiva, simulando ciclos de aquecimento e condensação da água que provocaram as chuvas. Após uma semana do experimento iniciado, eles conseguiram verificar a presença de moléculas orgânicas, o que
com o que comprovou a teoria de Oparin-Haldane. Então, para explicar a teoria de Oparin-Haldane, eles fizeram essa estrutura, utilizaram essa estrutura no experimento com gases do que seria a atmosfera primitiva e também tiveram a questão do aquecimento e da condensação da água e no final eles tiveram a presença de moléculas orgânicas, certo? Feito o experimento que comprovou a teoria de Oparin-Haldane, a outra grande dúvida foi, mas do que se alimentavam esses seres que surgiram? E daí surgiu a hipótese heterotrófica e autotrófica. Então, a hipótese heterotrófica afirma que os primeiros seres vivos que surgiram do planeta eram organismos heterotróficos ou heterótrofos, ou seja, eles absorviam moléculas que estavam disponíveis no meio, né? Eles não produziam o seu próprio alimento. Já a hipótese autotrófica afirma que os primeiros seres vivos que surgiram no nosso planeta eram capazes de produzir o seu próprio alimento, ou seja, eram seres autótrofos ou autotróficos. Na hipótese heterotrófica, esses primeiros seres que surgiram, eles realizavam a fermentação. E na hipótese autotrófica, os primeiros seres que surgiam, eles realizavam a quimiossíntese, né? E aí, na hipótese heterotrófica, os primeiros heterotróficos possuíam metabolismo anaeróbico, ou seja, não utilizavam oxigênio para realizar as suas reações, né? Já na hipótese autotrófica, nós temos aí seres fotossintetizantes, certo? E na hipótese heterotrófica, eram heterótrofos, não produziam o seu próprio alimento. Já na hipótese autotrófica, eles são autótrofos e produzem o seu próprio alimento, certo? Feito isso, falamos aí um pouquinho, relembramos, na verdade, sobre a origem, né, de como teria surgido o primeiro ser vivo. Vamos então relembrar sobre a classificação desses seres vivos. Então, a classificação é um sistema que organiza os seres vivos em categorias, agrupando-os de acordo com suas características comuns, bem como por suas relações de parentesco evolutivo. E aí nós temos aquela pirâmide onde a base é a espécie, ou seja, estão agrupados seres mais semelhantes, que possuem características mais em comuns, né? E o grupo de espécie forma o gênero, o grupo de gênero forma a família, o grupo de família forma a ordem, o grupo de ordem forma a classe, o grupo de classe forma a filodivisão e o grupo de filo forma o reino, certo? Então, quanto mais eu desço essa pirâmide, maior semelhança nós temos. E quanto mais eu subo essa pirâmide, maior diversidade biológica. E quando eu falo em diversidade biológica, é importante a gente lembrar sobre evolução. Então, a gente sabe que o número de seres vivos hoje variou muito ao longo dos anos, né? Então, a gente tem aí muitas informações sobre a evolução e dentro da evolução nós falamos bastante sobre a evolução humana, que corresponde ao processo de mudanças que originou os seres humanos e diferenciou como espécie, certo? E o primeiro a falar sobre a evolução humana, né, e a relacionar o homem aos grandes macacos foi o grande pesquisador Charles Darwin. E aí nós temos essa imagem que lembra bem a estrada até o Homo sapiens, né, na nossa próxima cartela. Essa imagem, lembrando que a imagem da estrada até o Homo sapiens é aquela imagem onde nós temos 15 integrantes, que nada mais é do que destacar que as semelhanças existentes entre esses grandes macacos e a espécie humana. E essas semelhanças, elas podem ser observadas através dessa imagem do crânio, né, que vocês podem ver aí na cartela. Então, a gente vê que houve modificações ao longo do tempo, né, e essas modificações, elas ocorreram por conta da evolução. Certo? Essa foi a nossa revisão.